Olá, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, não é verdade? Meu amado, eu quero falar hoje a respeito de Sodoma e Gomorra. Quando vocês virem esse vídeo, vou colocar aqui para ver se... Acho que é assim. Obrigada. Meu amado, você que entrou com a mãozinha aí, seja bem-vinda. Eu estou aqui e quero falar com vocês hoje. Será que nós estamos vivendo exatamente como Sodoma e Gomorra? Você pode escrever nas legendas, certo? Pode comentar como você achar, certo? Você tem todo o direito. Pode comentar do jeito que você achar. E me perguntar também. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar, ok? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós vamos falar de Sodoma e Gomorra, ok? O desafio da santidade de uma terra de imoralidade, ok? Essas terras ficavam perto do Mar Morto. Perto do Mar Morto. Hoje, eu acho que é Jerusalém, essa região ali toda. Essa que caiu agora, que derrubou, que teve terremoto também, perto da Turquia, ok? Então, as cidades de Sodoma e Gomorra são algumas das cidades mais imorais que a Bíblia cita, ok? Como nós hoje vivemos em tempo em que a imoralidade vem crescendo, é importante estudar a história da destruição dessas cidades, certo? Essas cidades aqui só são algumas das quais a Bíblia fala que são umas das piores, entendeu? Que foi destruída por Deus. Então, desta cidade, para que não venhamos cometer os mesmos erros dos que moravam ali. Nós vamos estudar esse estudo para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros daquelas pessoas que moravam lá, certo? Pelo menos vamos tentar, não é? Então, ela nos lembra de que existia um Deus irado com nossos pecados no céu e que sua paciência tem limite. Deus, ele é irado com o pecado e a sua paciência tem limite, certo? Tem limite. Sabendo que Deus está irado com a imoralidade do mundo, qual deveria ser nossa atitude diante disso? Escreva nos comentários, ok? Qual a nossa postura diante de um mundo tão imoral, certo? Então, será que você não está sendo participante disso tudo também? Será que nós não estamos sendo participantes disso tudo também? Será que nós não participamos de certas imoralidades carnais das quais a Bíblia fala? Porque devemos estudar a história de Sodoma e Gomorra. Antes de começar, eu gostaria de lhe mostrar a importância de estudar. Deixa eu baixar bem que essa música, tá? Ok? Com licença. Perdão, obrigada. Antes de estudar essa história, duas razões para isso. Antes de começar, eu quero te mostrar duas razões muito importantes de estudar essa história. Duas razões para isso está no capítulo 17 de Lucas, ok? Que nos fala sobre a volta de Jesus Cristo, certo? Em primeiro lugar, é porque ela é comparada com a vinda de Cristo. Sodoma e Gomorra é comparada com a vinda de Cristo. Por quê? Porque aqueles que se acharem na terra, segundo Sodoma e Gomorra, será destruído, certo? Então,
Vejo que ele mesmo ensina no Evangelho de Lucas, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Ló morava em Sodoma. Comia, bebia, compravam, vendia, plantava e edificava. Lucas 17, 28. Então veio o fogo e consumiu tudo, certo? A vinda de Cristo é semelhante aos tempos de Ló, certo? Não somente por conta da destruição já que o texto cita coisas que não são pecado, como comer ou plantar, certo? Mas também por conta do crescimento da imoralidade sexual. Mas que pecado tão horrendo Sodoma e Gomorra cometia. Porque o pecado sexual existe em todos os lugares, né? Desde que o mundo é mundo, né? Mas, da mesma forma que a maioria se perdeu naquela época e foram destruídos, muitos também serão destruídos no juízo final. Eles foram destruídos, virados um pó. Sodoma e Gomorra pegou fogo, a terra pegou fogo. Primeiro eles ficaram todos cegos, certo? Porque eles queriam transar, ou seja, ter atos sexuais com os anjos de Deus. 2 anjos que estavam na casa de Ló, certo? Aqui não fala porque já é outra história, certo? Mas eram 2 anjos que estavam na casa de Ló. Então, foram destruídos, serão destruídos no juízo final. Deus está dizendo aqui para nós, Alá está dizendo para nós, que se quando ele vier, porque nós não sabemos, só quem sabe é Deus quando ele virá, né? Quando Jesus virá. Se quando ele vier, ele achar na terra, certo? Pessoas imorais, como Sodoma e Gomorra, será destruído com fogo, certo? E o lugar dele será no lago do fogo, que arde noite e dia. Vocês sabem onde é, né? No Hades. Então, serão destruídos no juízo final. Em segundo lugar, é porque Jesus nos pede para nos lembrarmos de uma personagem dessa história. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ele disse para ela não olhar para trás. Eu prego muito para vocês. E esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo falando, pelo prêmio da vocação final, que é pela coroa que está guardada com Cristo Jesus, para onde nós vamos. Para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Então, eles disseram, os anjos disseram que não era para olhar para trás, certo? O motivo para se lembrar dela, eu vou dizer mais adiante, mas ele diz para não olhar para trás. E ela, subindo na campina da serra, ela olhou para as campinas do Jordão e viu tudo em chama. Aí virou uma estátua de sal. Só não esqueça que isto é uma ordem de Cristo. E por isso nós devemos dar importância, certo? Muita importância. Em terceiro lugar, é porque esta cidade ficaram como exemplo para nós. Sabemos que vai acontecer com os ímpios, certo? E para não imitarmos as suas ações, como Pedro escreveu em sua epístola, certo? Também ele diz, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-os exemplo do que acontecerá aos ímpios, segundo Pedro 2, 6. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já escrevi um artigo sobre o fim do mundo várias vezes, certo? Caso tenha interesse em aprofundar neste assunto, é só pedir, certo? Que eu faço para vocês. Mas quem era, acredito agora que você já sabe, quem era a mulher de Ló? Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Como eles vinham todos juntos, porque Deus chamou Abraão para uma terra da qual ele prometia leite e mel, a terra prometida, Jerusalém. Então Ló levou com ele alguns servos e seu sobrinho, Ló, com a mulher dele, certo? Então, Ló começou a sentir inveja de Abraão e ele disse para ele para dividir as terras. Então Ló ficou com essas terras, né, de Sodoma e Gomorra, Abraão com outras, né? Até que mas essa cidade ela vivia
vivia na imoralidade.